Boa tarde a todos e bem-vindos de volta ao Macro World. Hoje é 8 de fevereiro de 2025 e estamos mergulhando de cabeça nos eventos que se desenrolam na linha de frente entre a Federação Russa e a Ucrânia. Nossa jornada começa na área ao redor do assentamento de Andrivka, perto de Kurakhove. Nos últimos dias, uma transformação peculiar do perfil da frente ocorreu. Imagine isso, uma linha de soldados se estendendo pela paisagem, uma representação tangível do terreno que muda sob seus pés. De um lado, as forças ucranianas conseguiram manter várias casas na parte nordeste de Andrivka, enquanto do outro, soldados russos se aproximam, solidificando sua presença. Apesar dos rumores, a realidade no terreno revela um leve ajuste no perfil da frente. Hoje, as Forças Armadas russas estenderam seu controle ao longo da estrada T-0515, marcando um ganho sutil, mas significativo, da Zona Cinza para a Amazônia Vermelha. Os sussurros de batalhas, se intensificando no coração de Andrivka, persistem. Parece que um grupo de infantaria russa após o outro está se aventurando mais profundamente na vila. Cada tentativa um passo em direção à expansão de seu controle, mas isso ainda não foi verificado. Agora vamos saltar para a área ao redor do assentamento de Kotlin, na estrada Tsair 406. Aqui, o cenário está montado com tropas russas avançando, assegurando locais comerciais nas partes norte da vila. Este avanço, medindo cerca de 400 metros para o oeste, indica um empurrão estratégico. A infantaria russa, agora posicionada firmemente dentro das linhas de floresta, está avançando, visando a significativa mina de carvão de Pokrovsk. Enquanto isso, na frente oriental, as forças russas avançaram ao longo dos trilhos ferroviários, avançando até 1 quilômetro em direção a Pokrovsk. Esta estratégia não só fortalece sua posição, mas também fortalece seu controle em torno da linha ferroviária e da estrada T-0406. A frente realmente mudou de cinza para vermelho em comparação ao dia anterior. Agora vamos mudar nosso foco para a área ao redor da estrada T-0504. Depois de tomar o controle de Baranka, o exército russo garantiu terreno adicional. Nas últimas horas, eles avançaram nos trechos florestais ao norte do assentamento de Vassilivka, alcançando um avanço de 750 metros para o norte. A linha de frente aqui também foi ajustada, transitando de cinza para vermelho. Hoje, blogueiros militares russos afirmam a captura de Velika Novosilka, embora isso ainda não tenha sido confirmado por fontes ucranianas. A falta de evidências concretas deixa esse desenvolvimento em um estado de limbo. Por mais de um mês, apesar dos ataques implacáveis voltados para a estrada T-0504, sucessos significativos dos russos têm sido elusivos. Apenas Vassilivka e Barankivka sucumbiram aos seus avanços. A separação física da T-0504 permanece um objetivo distante, mas um influxo de reforços russos parece provável. As próximas semanas prometem um crescendo de manobras militares. Refletindo sobre os desenvolvimentos recentes, a intensidade do combate diminuiu desde janeiro, mesmo com as forças russas continuando seu avanço agressivo ao redor de Pokrovsk. O campo de batalha, no entanto, tornou-se mais silencioso em várias seções, particularmente no sul de Donbass, onde as recentes vitórias russas em cidades como Kurakhove e assentamentos como Vikivka parecem ter moderado suas ambições. Além disso, a frente de Kursk viu uma pressão russa reduzida após a retirada das tropas norte-coreanas. Esta calmaria sugere um reagrupamento estratégico pela liderança militar russa, possivelmente em preparação para uma vigorosa campanha de primavera. O objetivo da campanha parece ser a captura de cidades-chave como Pokrovsk, Mirnohrad, Kartsysk, Kopiansk e Svatov, na Oblast de Kursk. Apesar do conflito em andamento e sua escalada gradual, o governo russo parece pronto para continuar sua ofensiva nos próximos meses. Embora a possibilidade de um cessar-fogo pareça remota, isso ressalta a prontidão das forças russas para persistir na ausência de avanços diplomáticos. A situação atual na linha de frente russo-ucraniana permanece volátil. Vamos agora explorar outro canto deste conflito complexo, onde eventos recentes deixaram uma marca. A noite passada viu uma série de explosões significativas
na cidade de Sumy, sob controle ucraniano. Uma escola interna foi destruída nas explosões. Uma cena trágica com cerca de 100 civis afetados. Segundo a Força Aérea Ucraniana, a devastação resultou de um ataque de bomba aérea russa. Filmagens de reconhecimento aéreo ucraniano supostamente rastreiam a trajetória da bomba guiada, sugerindo que foi lançada de um avião de combate russo. Em uma reviravolta dramática, acusações voam de ambos os lados. A Ucrânia aponta o dedo para a Rússia por atacar civis, enquanto blogueiros militares russos alegam que forças ucranianas atacaram o local usando mísseis domésticos, visando transferir a culpa para a Rússia. Em meio a esta névoa de guerra, a verdade permanece ilusória. O Ministério da Defesa da Rússia acusou as forças armadas ucranianas de atacar o prédio, embora verificar essas alegações seja desafiador. Tragicamente, pelo menos 4 civis morreram, com vários outros feridos. As autoridades ucranianas estimam que o número de mortos ultrapasse 20, um lembrete sombrio do custo humano do conflito. Enquanto a noite caía, as forças armadas russas lançaram outro ataque de drone em território ucraniano. Desta vez, 55 drones do tipo Shahed-136 estiveram envolvidos. A Força Aérea Ucraniana relatou esta manhã que 40 drones foram interceptados, enquanto 13 supostamente caíram. O destino dos 2 restantes não foi mencionado. Como acontece com muitas informações neste conflito, os números ucranianos são difíceis de verificar de forma independente. As cidades e regiões de Kharkiv e Sumy sofreram o impacto do ataque, com danos à infraestrutura civil. Acrescentando ao ataque aéreo de ontem, surgiu outro vídeo retratando as consequências de um ataque de míssil ucraniano na oblast russa de Lipetsk, aproximadamente 300 quilômetros da fronteira russo-ucraniana. Como discutido anteriormente, a Ucrânia empregou vários mísseis, incluindo mísseis de cruzeiro Kh-22. Um desses mísseis caiu em território russo, conforme capturado pela câmera de painel de um veículo russo. A trajetória do míssil sugere que ele cruzou o espaço aéreo russo antes do impacto, resultando em apagões locais, interrupções no fornecimento de água e problemas na rede móvel. Estes são os últimos desenvolvimentos no conflito em andamento entre a Ucrânia e a Rússia. Espero que você tenha encontrado este relatório informativo. Se você gostou, por favor, considere dar um like no vídeo e se inscrever no canal para ficar atualizado. Seu apoio nos ajuda a alcançar nosso objetivo de 70 mil assinantes. Obrigado por assistir e voltaremos amanhã à noite com mais atualizações. Tenha uma ótima continuação de semana. Enquanto continuamos a desvendar a complexa tapeçaria deste conflito, é importante lembrar as histórias humanas por trás das manchetes. Em meio ao caos das linhas de frente em mudança e manobras estratégicas, as vidas das pessoas comuns estão em jogo. Cada avanço e recuo pinta um quadro de resiliência e sobrevivência, de comunidades pegas no fogo cruzado. Em Andriivka, onde a paisagem conta histórias de esperança e dificuldade, os moradores permanecem firmes, adaptando-se às realidades em constante mudança impostas pela guerra. A luta pelo controle de Andriivka é mais do que um objetivo militar. É emblemática da luta mais ampla por identidade e soberania enfrentada pela Ucrânia. Soldados de ambos os lados enfrentam as duras verdades da guerra, onde as vitórias são frequentemente medidas em metros ganhos ou perdidos. Em Kotlin, o avanço do exército russo para o oeste através do terreno florestal marca uma mudança tática, mas também destaca a natureza implacável de sua campanha. Aqui, o confronto de forças ecoa através das árvores, um lembrete severo da busca incessante por vantagem estratégica. As unidades russas, pressionando em direção a Pokrovsk, ilustram as ambições mais amplas em jogo, enquanto ambos os lados disputam o controle de infraestrutura e recursos críticos. Enquanto isso, na região ao redor da estrada T-0-54, as forças russas continuam a pressionar para o norte. Seu avanço é um testemunho de sua determinação. Cada quilômetro ganho é um passo mais perto de seus objetivos estratégicos, mas o custo humano desses avanços não pode ser ignorado. A captura de assentamentos como Vassilivka e Barankivka destaca a natureza contínua deste conflito, onde a linha de frente é uma entidade fluida,
constantemente mudando com as marés da batalha. Cada movimento, cada ajuste, reflete a luta geopolítica mais ampla que se desenrola neste palco. A intensidade do combate pode ter diminuído desde janeiro, mas as tensões subjacentes persistem. As forças russas continuam a concentrar seus esforços em torno de áreas-chave como Pokrovsk, onde os riscos são altos e os objetivos claros. O vai-vem do conflito criou bolsões de calma relativa, mas esses momentos de alívio são frequentemente passageiros. No sul de Donbas, as recentes vitórias das forças russas remodelaram o campo de batalha. Mas a frente de Kursk viu uma redução notável na pressão, uma mudança possivelmente atribuída à retirada das tropas norte-coreanas. Este reagrupamento sugere uma recalibração de estratégias, enquanto a liderança militar russa se prepara para o que poderia ser uma campanha de primavera decisiva. A campanha antecipada visa capturar cidades estratégicas, cada uma representando um nó crítico no conflito mais amplo. As cidades de Pokrovsk, Mirnohrad, Kartsysk, Kupiansk e Svatove estão todas no radar, cada uma um prêmio neste jogo de xadrez geopolítico de alto risco. Apesar do conflito em andamento, a perspectiva de um cessar-fogo permanece evasiva, um testemunho das complexidades da situação. No entanto, em meio às incertezas, uma coisa é clara. O exército russo permanece pronto para continuar sua ofensiva, pronto para avançar a menos que soluções diplomáticas surjam. Ao explorarmos a linha de frente em evolução, é crucial considerar as implicações mais amplas deste conflito. O impacto vai muito além do campo de batalha imediato, afetando a estabilidade regional e as relações internacionais. Cada desenvolvimento, cada manobra estratégica molda a narrativa deste conflito, influenciando percepções e políticas em escala global. Voltando nossa atenção para incidentes recentes, a explosão em Sumi adicionou outra camada de complexidade a uma situação já intrincada. A destruição de uma escola interna, com seu trágico custo humano, destaca as consequências devastadoras da guerra. Em meio às acusações e contra-acusações, a verdade permanece uma teia emaranhada, desafiadora de desvendar. As alegações da Força Aérea Ucraniana de um ataque de bomba aérea russa são recebidas com ceticismo por alguns, enquanto blogueiros russos sugerem uma narrativa alternativa. Este choque de narrativas ressalta a guerra de informação que acompanha o conflito físico, onde a percepção pode ser tão poderosa quanto a realidade. As consequências desses ataques, com danos à infraestrutura e baixas civis, pintam um quadro severo do custo da guerra. No meio dessa turbulência, os ataques de drones continuam a adicionar à complexidade do conflito. O recente uso de drones Shahed-136 pelas forças russas contra território ucraniano ilustra a natureza evolutiva da guerra, onde a tecnologia desempenha um papel cada vez mais crucial. A interceptação pela Força Aérea Ucraniana de um número significativo desses drones demonstra sua resiliência e adaptabilidade diante de novos desafios. No entanto, os danos infligidos a cidades como Kharkiv e Sumi permanecem um lembrete sóbrio da luta em andamento. Enquanto ponderamos sobre esses desenvolvimentos, consideremos o contexto mais amplo deste conflito, onde cada incidente, cada confronto, contribui para uma narrativa maior. O conflito entre a Ucrânia e a Rússia é uma luta multifacetada, onde elementos militares, políticos e humanos se entrelaçam, criando uma complexa tapeçaria de eventos que continua a se desenrolar. Ao navegarmos por esta paisagem intrincada, somos lembrados da resiliência e determinação daqueles afetados, enquanto se esforçam para superar a adversidade e traçar um caminho adiante em meio ao caos. Enquanto nos aprofundamos nesta narrativa em desenvolvimento, as implicações mais amplas do conflito entre Ucrânia e Rússia tornam-se mais nítidas. A luta não é apenas sobre ganhos territoriais ou vitórias estratégicas. Trata-se da própria essência da identidade nacional e da busca pela soberania. Cada escaramuça, cada manobra, reflete as correntes subjacentes de uma luta geopolítica que capturou a atenção do mundo. Em áreas como Andrivka e Kotliny, as linhas de batalha traçadas na areia contam uma história de resiliência e determinação.
As pessoas que vivem nessas zonas contestadas são emblemáticas do espírito ucraniano mais amplo, esforçando-se para manter seu modo de vida em meio à incerteza da guerra. Suas histórias estão entrelaçadas no tecido deste conflito, cada uma um testemunho da resistência do espírito humano. Os avanços estratégicos do exército russo, ao longo de estradas principais e através de paisagens florestais, destacam suas ambições táticas. No entanto, essas manobras também ressaltam os desafios inerentes à sustentação de tais operações ao longo do tempo. O avanço em direção à cidade-chave como Pokrovsk está repleto de obstáculos, não apenas em termos de resistência militar, mas também de complexidades logísticas. À medida que o conflito avança, as linhas de frente em constante mudança e as estratégias em evolução refletem a adaptabilidade de ambos os lados, cada um se esforçando para superar o outro em uma dança de alta tensão de estratégia militar. A iminente campanha de primavera surge grande no horizonte, prometendo ser uma fase crítica neste conflito em andamento. A liderança militar russa parece pronta para lançar um esforço concentrado para tomar o controle de locais estratégicos, cada um uma peça vital no quebra-cabeça mais amplo. A antecipação desta campanha destaca a natureza fluida deste conflito, onde cada movimento no tabuleiro de xadrez pode ter implicações de longo alcance. A possível captura de cidades como Mirnohrad, Kartsysk, Kupiansk e Svatov marcaria marcos significativos na campanha russa, mas o caminho para esses objetivos está repleto de incertezas e resistência. Enquanto o mundo observa, as apostas continuam a aumentar, com cada desenvolvimento tendo o potencial de mudar o equilíbrio de poder e influenciar a trajetória do conflito. Em meio às manobras táticas e cálculos estratégicos, o custo humano deste conflito permanece sempre presente. As recentes explosões em Sumi servem como um lembrete severo do impacto devastador da guerra sobre as populações civis. As acusações e contra-acusações que cercam esses incidentes ressaltam as complexidades da guerra de informações, onde a batalha por corações e mentes é tão crítica quanto a batalha no terreno. A trágica destruição da escola interna, com seu pesado tributo sobre vidas inocentes, destaca a necessidade urgente de resolução e paz. No entanto, à medida que o conflito continua a se desenrolar, o caminho para a paz permanece ilusório, com soluções diplomáticas ofuscadas pelas realidades da guerra. Ao concluirmos esta exploração da situação atual na linha de frente russo-ucraniana, é importante refletir sobre os temas mais amplos em jogo. O conflito é um testemunho da resiliência do espírito humano, um lembrete da busca duradoura por soberania e autodeterminação. Cada batalha, cada movimento estratégico é um capítulo em uma história maior que continua a se desdobrar, moldando o futuro da região e influenciando dinâmicas globais. Diante da adversidade, as pessoas afetadas por este conflito demonstram uma coragem e determinação notáveis, navegando pelos desafios da guerra com resiliência e esperança. Ao olharmos para o futuro, consideremos as possibilidades de resolução e paz, e o potencial para reconstrução e cura no rescaldo do conflito. Neste cenário complexo e em constante evolução, a busca pela paz permanece uma luz orientadora, um farol de esperança em meio à escuridão da guerra. À medida que continuamos a acompanhar esses desenvolvimentos, encorajo você a permanecer informado e engajado, a buscar as histórias daqueles afetados e a considerar as implicações mais amplas deste conflito em escala global. Seu interesse e apoio são inestimáveis enquanto nos esforçamos para trazer a você as últimas atualizações e percepções sobre esta situação em andamento. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada e esperamos trazer a você mais cobertura e análise aprofundadas no futuro. Até então, cuide-se e mantenha-se informado.